Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, estou aqui para mais um estudo de mercado. Hoje, dia 19 de abril de 2021, são 7h46 da manhã. E como eu faço diariamente de segunda a sexta, eu estou aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês as possibilidades de estratégias da GT no último dia útil de mercado, na última sexta-feira, e o que a gente pode vir a projetar para o dia de hoje, tá certo? Bom, vamos lá dar início a mais uma análise. O mercado, antes de mais nada, vamos recordar aqui as marcações. Aqui a gente tem a marcação do ajuste, aqui a gente tem a marcação da máxima, aqui a gente tem a marcação da mínima, linha média móvel exponencial de 200 períodos, linha média móvel exponencial de 20 períodos, tá? Com todas essas marcações feitas antes da abertura do mercado, a gente consegue dar andamento e vislumbrar alguma possibilidade de estratégia da GT, tá certo? E como vocês puderam observar, né, no dia 16, na última sexta-feira, o mercado ele já abriu bem em cima aqui dessa região do ajuste, tá? Eu particularmente prefiro quando o preço ele abre um pouco distante e venha buscar a região do ajuste para te dar uma operação de pullback na compra, ou quando ele vem buscar nessa direção a região do ajuste, vem te buscar uma operação da venda. Mas nesse caso não foi bem o que aconteceu, o mercado ele já abriu bem em cima dessa região, tá? E logo após abrir, ele voltou aqui para testar nessa região do ajuste, deixou um gatilho interessante, ainda que fosse uma operação com nível um pouco mais de risco, mas deixou um gatilho interessante para você poder entrar comprado, que foi o que de fato aconteceu. Eu mesmo acabei pegando essa operação, sabendo de todos os riscos. Eu acabei esperando o preço voltar e entendi que isso era um gatilho coerente, como eu tinha feito só uma operação no mês até então. Para mim foi muito importante pegar essa operação. Esse foi um gatilho que eu entendi que poderia vir a dar sequência, mas ciente dos riscos, já que no início do mercado, no início do pregão, como eu sempre falo, o mercado está muito volátil, deixando pavis para os dois lados, e quando isso acontece, a gente corre um risco muito grande de tomar uma violinada quando a gente trabalha com uma estratégia com stop um pouco mais curto, que é o caso dessa estratégia, tá? Mas buscando aqui uma boa projeção de entrada, você conseguiria sim ter um gain, que foi o que de fato aconteceu comigo e com alguns outros mentorados também, tá? Depois o preço ele subiu muito, até ele vir buscar aqui a região da máxima, tá? E aí o cruzamento ele se deu depois de já ter subido muito e numa região que o preço tende a segurar o preço, né? Que é a região de máxima. Por mais que a gente visualizasse aqui, depois que ele subiu tanto um pullback e algum tipo de gatilho aqui bem importante para entrar na compra, né? Já que a gente teve um cruzamento de médias aqui, a gente tinha que considerar essa barreira aqui como uma barreira importante para travar o preço, que foi o que de fato aconteceu. Então muita gente que acabou entrando nessa operação de cruzamento de médias acabou tomando um stop, porque o preço ele não andou. É o que eu sempre falo para vocês. Para que a estratégia de cruzamento de médias ela venha a dar certo, você precisa que o preço ande. Você precisa de espaço para o preço andar. E como o preço estava bem numa região onde ele tende a travar essa região de máxima, mesmo exemplo seria se tivesse uma região de mínima aqui para travar, uma região de ajuste, não seria uma operação que eu, Fábio, gostaria de projetar uma entrada, porque ciente dos riscos e dessas barreiras impedindo o gain, poderia ser uma entrada com uma probabilidade maior de loss, tá? Depois o preço, após lateralizar, ele começou a projetar a subida que ele projetou, né? Tá fazendo um padrão V um pouco mais esticado dessa vez, um V invertido. Depois de ter subido tudo, ele projetou um movimento de descida para fazer o movimento inverso, né? E a gente teve um outro cruzamento de médias aqui, tá? E muita gente me perguntou, esse segundo seria mais coerente, Fábio? Eu acredito que um pouco mais, porque tinha um pouco mais de espaço até a região do ajuste, tá? Nesse aqui não, nesse aqui quando o preço ele efetivamente cruzou e fez o pullback, ele estava ali na região de ajuste, né? Então, na região de máxima, desculpa. Então ele já estava travado naquela região. Nesse caso aqui não, você ainda tinha um pouco mais de espaço até ele entrar na região do ajuste. Então esse segundo cruzamento seria assim um cruzamento um pouco mais coerente, ciente dos riscos também, né? Porque é o que eu sempre falo, após o cruzamento, você busca esperar um pullback, nesse caso aqui a gente nem visualizou um pullback assim tão claro e logo depois o preço, beleza, desceu, mas também não seria uma operação assim tão, com tanta facilidade para observação e com uma taxa tão alta de assertividade, tá? Porque tinha ali essas barreiras que poderiam impedir o gain. Não aconteceu, não, nesse segundo caso, mas a gente tem que sempre estar ciente dos riscos, porque é o que eu sempre digo, você operar com um contrato, com 2 contratos, 5 contratos, é uma coisa, tá? Você acaba se colocando um pouco mais em risco, porque financeiramente isso pode não te trazer um prejuízo tão grande. Agora, você operar
com uma mão muito maior, você tem que ter uma responsabilidade também muito maior para não cometer nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de entrada que venha a prejudicar ali os seus resultados dentro do mês, tá? Depois o preço ele veio testar aqui essa range mínima, deixou um gatilho interessante, né? Um candle aqui buscando engolvar o candle anterior, uma operação também com um risco alto, porque esse candle aqui ele deixou uma pavis para os dois lados, então dependendo do seu ponto de entrada, se o preço descesse antes, você poderia sim vir a tomar um stop, e considerando que o preço precisaria entrar nessa região de ajuste também, poderia sim dar um gain nessa operação, mas também mais uma operação com nível alto de risco, tá? Até agora visualizei sim algumas operações, como pontuei para você, o ajuste aqui no início do dia, máxima, cruzamento de médias aqui nesse ponto, máxima, né? O preço ele veio chegar aqui testar essa região de máxima, mas como estava bem enroscado, também não visualizei nada muito claro, cruzamento de novo, região de mínimo, olha quantas possibilidades a gente tinha nesse dia, né? E o que vai fazer diferença para você conseguir vir a ter resultados nesse mercado é justamente sua tomada de decisão. Então busque olhar com bastante cautela para a sua tomada de decisão e certamente, se você conseguir escolher bem suas operações dentro daquilo que você estuda, dentro do que é a metodologia da GT, buscando sempre trabalhar com metas pré-determinadas, você certamente vai conseguir ter resultados dentro desse mercado. Mas lembre-se que não é necessário operar todos os dias, a gente só precisa operar dentro de cenários favoráveis, com uma alta probabilidade de acerto, que é dessa forma que a gente vem conseguindo ter resultados, tá? Depois, período da tarde, o mercado trabalhou muito mais lateralizado, né? Como eu sempre falo para vocês, o preço ele tende a movimentar menos no período da tarde, o volume de negociações ele reduz bastante no período da tarde, né? Ainda que depois de romper aqui essa região de mínima, ele tenha voltado para lá e até deixado algum gatilho interessante aqui na venda, voltou para cá até também deixando um gatilho interessante na venda, mas é um momento que a gente já está pensando aqui em trabalhar no segundo, terceiro toque do dia, e lembre-se, primeira vez que o preço toca na região, taxa de assertividade de cerca de 80%, segunda vez, isso já reduz para 60%, terceira vez, isso já reduz para menos de 50%. Então vamos ficar bem atento para observar os toques nessa região, tá? E buscar sempre fazer a operação na primeira vez em que o preço toca na região, tá? Então para sexta-feira foi isso. A gente teve aqui algumas possibilidades com nível de risco alto até, né? Mas se você soube escolher muito bem suas entradas, se você soube trabalhar com as suas metas, se você conseguiu também visualizar claramente uma possibilidade de entrada e conseguiu ter um feeling de entrada técnico muito bom, com certeza você conseguiu pegar aqui pelo menos uma dessas operações que a última sexta-feira nos possibilitou. Agora, se você não tomou bastante cuidado, você certamente foi estopado e a gente tem que sempre olhar com bastante cautela, porque sexta-feira não é um dia em que a gente tem que trabalhar com um alto nível de risco, né? Você precisa observar com bastante cuidado, ser bem seletivo, para justamente você não devolver aquilo que você conquistou no dia certo, no dia anterior. Então vamos lá, fazendo aqui as novas marcações para o dia atual. A gente percebe aqui o mercado que fechou muito próximo da região da mínima, tá? Linhas média móveis estão até aqui razoavelmente próximas. Região da máxima está bem distante, então vamos ficar bem atento que tudo depende, obviamente, de onde o preço vai abrir no dia de hoje. Se o preço abrir aqui nessa região, a gente pode esperar ele vir testar essa região da máxima para a gente buscar um pullback na venda. Da mesma forma, abrindo nessa região, a gente pode vir a ter um cruzamento de médias, assim, por conta desse gap de alta. Da mesma forma que se abrir nessa região, a gente pode esperar ele vir a testar a região do ajuste. Os players tendem a levar o preço até a região do ajuste. Então, vamos ficar bem atento também, tá? Se ele abrir um pouco mais aqui abaixo, ele tende a vir buscar essa região de mínima, a gente pode esperar vir buscar um pullback na compra. Então, vamos sempre ficar bem atentos, tá? Quando você está muito bem treinado, não só tecnicamente, mas principalmente com a parte mental, psicológica, quando você tem uma gestão de risco muito bem adequada, certamente você consegue tomar boas decisões. Então, fiquem atentos a isso. É muito importante que a gente visualize o que o mercado pode possibilitar naquele dia, o que o mercado
É sempre muito importante a gente analisar a volatilidade do mercado, quanto que o mercado tem andado nos últimos dias, para você traçar uma média, entender os movimentos macros que o mercado tem feito. Sempre observe também gráficos com time frames maiores, para você entender se o preço contextualmente está numa região importante, num gráfico com time frame maior, que nesse caso é um gráfico mais confiável. E no mais é isso, pessoal. No último dia 15 a gente abriu as inscrições para a nossa próxima turma de mentoria, nossa 7ª turma, tá? E soltamos ali algumas vagas com valores promocionais, condições especiais. Essas vagas já foram preenchidas, felizmente, mas para você que ainda quer fazer parte da nossa turma de mentoria que inicia ali no início de maio, a gente vai manter as inscrições abertas até o final do mês, agora com valor normal, mas da mesma forma você tem ali condições boas para pagar, seja parcelado em algumas vezes sem juros, ou até em 12 vezes com juros da administradora do cartão. Como eu sempre falo para vocês, é um programa de mentoria totalmente individualizado, onde a gente vai ter videoconferências semanais, a gente trabalha fortemente para que você ganhe feeling e aprendizado na parte técnica, para que depois a gente faça um gerenciamento de risco adequado ao seu perfil, para que depois a gente monte um plano de trade adequado ao seu perfil. A gente trabalha fortemente a parte psicológica também, para que você consiga controlar suas emoções e ter uma boa tomada de decisão. Então entenda que você dar um passo para vir fazer parte do nosso time de mentorados pode ser um passo muito importante, porque só dessa forma, você seguindo uma metodologia segura, onde a gente busca primeiro proteger o capital, operar pouco, que certamente você vai ter uma probabilidade muito alta de ter resultados nesse mercado, tá certo? No mais é isso, pessoal. Desejo aí uma ótima semana para todos, né? Feriado no meio dessa semana, na quarta-feira, mas independente disso, que a gente consiga vir a ter boas decisões, boas tomadas de decisão para conseguir buscar os resultados que a gente espera dentro desse mercado, tá certo? Bons negócios a todos, boa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa breve análise, me manda uma mensagem lá no meu direct no Instagram, @FabioCruzGT, ou comente esse vídeo lá no YouTube, tá certo? Grande abraço e até a próxima.